aqui sobre inovação aberta. Parecia que eu estava adivinhando, porque eu tinha falado justamente um pouco desse contexto que você falou. Pessoal. Olá, já estamos ao vivo falando aí a cores. Estou aqui já compartilhando o perfil do Instagram de o próprio nosso palestrante de hoje, para que Arthur coloque para vocês aí poderem acompanhar e conhecer mais. Então, vamos começar o dia de hoje. Boa tarde aí para todos. Como já tinha falado, né, que hoje é a nossa palestra do Lean Canvas. Essa palestra vai ser ministrada por Tiago Cunha, em que é o nosso colega do Sebrae. Ele, do Sebrae Nacional, trabalhou muito tempo com os agentes de inovação local. Dentro das suas ações, quando ele está aí resolvendo aí as coisas, ele tem especialização em pequenos negócios, em especialização, mestrado em propriedade intelectual, já ganhou 2 concursos de inovação, tendo como premiação a oportunidade de conhecer o Centro de Inovação da Espanha e da Alemanha. Hoje ele tem dedicado tempo como empreendedor, como consultor, facilitador de metodologias, e com os projetos de inovação do Sebrae Nacional, nosso sistema Sebrae, e que, nesse exato momento, que ele vai contar como é que é essa situação, e que hoje ele está, vamos dizer, no nosso ecossistema do Sebrae São Paulo, do InovaBrá, o InovaBrá Habitat, em que ele vai explicar um pouco como é que é o Sebrae dentro do InovaBrá, e aí o que é esse ecossistema aí do São Paulo e as possibilidades de conexão de todos vocês aí. E muito obrigada pela sua participação, Tiago, e aí eu coloco aqui a palavra para você. Olá, pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite, Conceição. É um prazer falar com vocês. Eu sou um entusiasta do tema empreendedorismo e inovação. E eu vou começar aqui relembrando um caso muito interessante. Quando eu entrei no Sebrae Nacional em 2014, um dos primeiros desafios foi reunir um grupo de agentes locais de inovação para uma atuação na Campus Party Brasil, em Recife. E aí, nessa preparação, todo mundo falava Conceição, 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 a Conceição vai resolver, pode deixar que a Conceição está lá. E eu preciso conhecer essa Conceição. E aí, quando eu cheguei lá, foi exatamente o que as pessoas falavam, né? Então, a Conceição super agilizada, é uma entusiasta também do tema empreendedorismo. Quando a gente pede alguma coisa, ela sempre levanta a mão, está disponível para ajudar o ecossistema, e isso é muito interessante, né? Então, aceitar o seu convite foi uma satisfação muito grande, retribuir tudo que você vem fazendo também, nos ajudando, e falar sobre esse tema especialmente é muito prazeroso. Então, vamos ter aí uns 60 minutos para conversar sobre o Lean Canvas, e eu vou me apresentar rapidamente aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Está disponível no compartilhar a tela. Tem o bate-papo, compartilhar a tela, gravar. Ok, é o delay aí. Ok, sinaliza que vocês são, tá? Sim, está ótimo, estamos vendo aqui tudo. Joia. E o compre do pequeno. O compre do pequeno, e esse transformar o empreendedorismo, né? Transformar o Brasil por meio do empreendedorismo é minha grande missão. Assim, hoje eu faço isso de 3 formas. Eu trabalho no Sebrae, né? Então, logicamente, eu consigo ajudar empreendedores das mais variadas formas. Eu sou empreendedor também, então carrego esse chapéu de empresário, tenho algumas iniciativas em Brasília. Atualmente eu resido em São Paulo, mas tenho algumas iniciativas empreendedoras, então eu sei muito das dificuldades, dos pontos positivos também de ser um empreendedor, e gosto também de devolver ao ecossistema todo esse conhecimento que eu tive de alguma forma, né, sobre empreendedorismo, sobre inovação, e o que eu estou fazendo agora, como eu estou conversando com vocês aqui. Então, eu já deixo também um convite para vocês que estão passando pela essa jornada, tenham sempre isso em mente, de devolver ao ecossistema, de alguma forma, o que vocês estão aprendendo. Isso faz a gente ter um ecossistema de inovação
bem robusto e bem colaborativo, que é essa a grande pegada, né, quando a gente fala principalmente de inovação, quando a gente entra nos aspectos de inovação aberta. Essa vai ser a nossa jornada, né? Vou falar um pouquinho de mim, a Conceição já fez uma apresentação, vou falar rapidamente do ecossistema de inovação que eu atuo hoje, um ponto sobre inovação aberta e fechada, que eu acho um tema muito relevante para a atuação que vocês estão tendo nesse desafio, e o nosso foco aí é o Lean Canvas, e a gente abre com bate-papo, toda a equipe aí do Sebrae, Arthur, estão preparados para receber os comentários de vocês, então, desde já, anotem aí as perguntas, as dúvidas, a gente vai tentar responder o máximo de questões possíveis. Então, eu sou esse entusiasta aí do tema empreendedorismo e inovação. Para vocês me conhecerem melhor, podem acessar aí o LinkedIn. Eu não estou aqui querendo agariar seguidores, mas eu já quero trazer um desafio aqui, porque essa conexão, muito mais importante do que eu falar, muitas questões que, inclusive, estão disponíveis na internet, etc., a gente poder se conectar. Então, vocês estão tendo a oportunidade de conversar com uma pessoa que está trabalhando com inovação em São Paulo, dentro de ecossistema de inovação. Então, mais importante até do que minha fala, é eu me colocar à disposição, eu já estou fazendo isso aqui, tanto para ajudar você nos projetos que vocês estão agora, mas também em projetos futuros, e também já fica o convite para vocês, quando passarem por São Paulo, tomarem um café aqui comigo, no InovaBrá Habitat. Então, fica aí o convite para vocês. Essas são as minhas duas principais redes sociais que eu utilizo, o LinkedIn e o Instagram. Então, fiquem à vontade para poder mandar uma mensagem e, de preferência, alguma dúvida aí para a gente conseguir colaborar. E eu espero dar um retorno para vocês. Isso eu sou bem rápido também, o quanto antes. Falando de inovação, todo mundo tem uma frase, né? E eu também quero construir a minha. E eu levo isso assim com muito carinho. Faço questão de falar para muitas pessoas que para trabalhar com inovação você não precisa ser. Então, você não precisa ser um CEO, você não precisa ser o cara, você não precisa ter muito dinheiro, você precisa querer. E a gente tem muitas condições para isso. A gente tem vocês estão aí juntos aqui com pessoas do Sebrae, mas tem vários atores aqui do ecossistema, universidades, principalmente, vocês estão diretamente inseridos. Vocês precisam querer. Às vezes é difícil a gente mensurar motivação, né? Motivação muito intrínseca da pessoa, mas você que precisa dar o passo, porque condições nós temos hoje para você fazer isso, fazer muitas vezes de forma muito barata, muito rápida, mas você precisa querer, você precisa arregaçar as mangas, e a gente fala muito do tirar a bunda da cadeira, né? E, na verdade, é isso mesmo, o empreendedor precisa tirar a bunda da cadeira e ele tem condições e tem muita coisa disponível para ele. Falando sobre o ecossistema, pessoal, hoje eu estou há mais de 1 ano e meio aqui em São Paulo, trabalhando num ambiente de inovação, um ecossistema de inovação do Bradesco, chamado InovaBrá Habitat. Esse ambiente ele tem como principal objetivo a conexão de grandes empresas com startups. Então, o Banco Bradesco liderou isso, essas iniciativas, né? Outros bancos também fazem essa proposta de aproximar grandes empresas, e aqui nós temos mais de 90 corporações, mais de 200 startups, já tracionadas, né, faturando mais de R$1 milhão por ano, que oferecem soluções para acelerar um processo de transformação digital de grandes empresas. Então, nós temos Ford, nós temos Grupo Iguatemi, nós temos SBT, nós temos várias grandes empresas que estão posicionadas dentro de um ambiente desse para conhecer o que essas startups e, de repente, projetos que vocês estão trabalhando agora, que estão iniciando e que muitas vezes vão ajudar essas organizações a acelerarem o seu processo de transformação, aumentando receita, né, faturamento, reduzindo custos ou até mesmo mudando modelos de negócio. Então, esse é um ponto super importante, né, para vocês saberem que existem vários desses ecossistemas e, além dessa quantidade de 200 startups, 90 corporações, a gente tem também um conjunto de
12 fundos de investimentos que estão olhando para as startups para poder fazer um processo de aceleração, um processo de investimento e uma série de eventos, palestras, workshops, cursos que acontecem dentro desse espaço. Na verdade, é um prédio próximo à Avenida Paulista, de 10 andares, e tem aproximadamente 1.600 pessoas trabalhando com um lema muito clássico do Bradesco para esse ecossistema, que é o colaborar para inovar. Então, cada vez mais a gente entende de que essa colaboração, essa cocriação é que faz a inovação acontecer de forma mais rápida, de forma bem mais ágil, né, e muitas vezes muito mais econômica. Então, fica o convite para vocês conhecerem outros ambientes de inovação. Vocês estão próximos aí também de algum dos principais, como Porto Digital, mas existe uma série de outros hubs de inovação, de repente focados em algumas áreas, área de ciência, área de saúde. Aqui a gente tem o Albert Einstein, tem negócios de impacto, o Impact Hub, o Cívico, nós temos outros voltados para seguro, voltados para varejo. Então, tentem sempre fazer uma conexão com o projeto de vocês e o que tem de hubs de inovação pelo Brasil e que podem, de alguma forma, contribuir para acelerar uma etapa do processo que vocês estão vivendo. Então, consumir conteúdos desses ambientes é um passo interessante e a gente já entra num ponto que eu gosto de falar, que é a gente deixar de fazer essa inovação fechada, que é a inovação nas quatro paredes, e a gente passar a fazer essa inovação aberta. A inovação aberta significa você ter um olho e uma cabeça aberta e preparada para essa inovação. O olho significa vocês começarem a olhar não só para o segmento que vocês estão trabalhando, mas olhar para outros segmentos, o que eles estão fazendo de diferente e que pode contribuir para o seu projeto. Então, muitas vezes, a inovação acontece com a combinação de fatores do seu repertório e que faz culminar numa solução ou no aprimoramento de uma solução que vocês estão desenvolvendo. Um exemplo bem clássico é o computador de bordo. O computador de bordo ele vem ali da aviação e ele foi traduzido ali para os carros, né? Então, assim, é uma combinação, é uma adaptação de soluções que a gente consegue, a partir dessa vivência, a partir de um olhar mais aberto, sem preconceitos, a gente consegue incorporar nos nossos produtos. E a cabeça também. Então, a gente tem um olhar preparado para a inovação e uma mentalidade também, uma mentalidade aberta de que é possível a gente fazer inovação além dos nossos muros e com parceiros. E essa imagem retrata muito bem isso, a inovação fechada e a inovação aberta. A inovação aberta, né, que é o que é mais falado ultimamente, ela parte do pressuposto de que tudo que você está fazendo, tudo que você está co-criando, tudo que você está desenvolvendo, de alguma forma você está tendo a parceria ou a colaboração, seja do seu fornecedor, seja do seu distribuidor, seja do seu cliente, né, que é a peça fundamental desse processo, ou seja até mesmo um concorrente, que muitas vezes a gente pode pensar, pô, é muito difícil a gente trabalhar com concorrente, mas tem alguns casos que isso é super possível e todo mundo acaba ganhando dentro do processo. Então, eu saio dos meus recursos econômicos e financeiros que eu tenho na minha empresa e eu tenho uma limitação, e isso é a parte mais preocupante, a empresa não tem todos os conhecimentos e nem todos os recursos. Então, se ela ficar tentando bater nessa tecla de fazer inovação só olhando para dentro de casa, ela pode ter uma dificuldade em colocar isso no mercado no tempo certo. Então, quando você vai buscar apoio, quando você começa a criar com parceiros, com terceiros, isso começa a ficar muito mais ágil, muito mais fluido, e você consegue reduzir um dos principais erros dos empreendedores, que é no desenvolvimento do produto, né? Na validação ali do problema, porque muitas pessoas participaram dessa construção, dessa validação do problema, e aí eu mitigo, ou seja, tem uma redução significativa de um possível falha na implementação de uma solução. Então, essa é a grande vantagem também, mitigar os possíveis riscos. A gente sabe que inovação é uma coisa muito incerta, mas existe sim possibilidades da gente fazer isso da forma mais segura possível, né? A gente nunca
nunca teremos todos os fatores aí a nosso favor, tem muitas coisas desconhecidas no processo de inovação, mas certamente quando a gente faz de forma parcerizada, e vocês estão dentro de universidades, vocês estão em parceria aqui com o Sebrae e com outras instituições que estão juntas nesse processo, isso já é uma abordagem clara de que a inovação parte do pressuposto que precisa ser feito de forma aberta. Tiago, e a questão de propriedade intelectual, isso tudo é conversado entre as partes, e se for de interesse de todo mundo está aberto também a assinar documentos que podem ajudar a reduzir essa grande aflição de muitas pessoas, do medo do compartilhamento e etc. Então, existem documentos para isso, e existe também, claro, pessoal, uma percentual de inovações que precisam ser feitas e, às vezes, é estratégico para a empresa fazer de forma fechada. Um dos exemplos é a nossa Embraer. 70% dos engenheiros que cuidam diretamente do negócio principal da Embraer é composto por funcionários da Embraer. Então, engenheiros, pessoas especialistas, isso eles não abrem mão. Quando eles falam muito da inovação aberta, eles estão falando muito de coisas que estão, de repente, à margem ali, ou são muito mais back-office, coisas que ajudam a alcançar o objetivo, mas quando eles falam do negócio principal, eles têm um posicionamento de fazer isso de forma fechada. Então, aqui não é bala de prata, mas o que eu estou querendo falar é que hoje, cada vez mais, as empresas e os projetos começam de forma mais colaborativa, de forma mais aberta. E o Henry, né, que cunhou esse termo em 2003, fala que a inovação aberta se refere a um fluxo aberto no qual os recursos se movem facilmente na fronteira entre empresa e mercado. Então, essa conexão precisa acontecer sempre para a gente reduzir as falhas. E a crise, pessoal, e eu com isso, né, estamos vivendo, construindo projetos no meio da crise, e eu costumo fazer uma brincadeira, e longe de colocar aí qualquer semelhança, né, mas a gente tem um antes de Cristo, depois de Cristo, a gente tem antes da crise e depois da crise da Covid-19. E aí, um ponto importante para vocês, que um negócio, quando a gente está iniciando em um mundo normal, a gente já tem que colocar e escrever isso a lápis, né? Que é a gente está sempre apagando, mudando. No momento de crise, pessoal, vocês precisam estar atentos ainda mais a essas mudanças. A gente está vivendo momentos de grandes incertezas, então vocês colocarem, escreverem alguns termos em pedra, isso dificulta, de repente, uma pivotagem em algum momento do processo de vocês. Então, vocês vão sempre ter que colocar essa validação como uma interrogação, modelo de negócio de vocês como uma interrogação, tendo em vista que o momento que nós estamos vivendo é muito delicado e que a gente não tem claro algumas coisas que antes dessa pandemia era mais fácil da gente presumir. E aí a gente entra agora no Lean Canvas, e aí eu vou falar sobre 3 autores aqui que importantes nesse processo, né? E deixo aí, vocês certamente já devem ter ouvido falar em algum momento do Eric, que é o autor do livro Startup Enxuta, né? Ele começou com esse processo do enxuto, né, de fazer isso de forma mais rápida, isso cunhado um pouco da indústria, que era a manufatura enxuta, de fazer esses processos mais rápido possível. Ele cunha esse termo mais voltado para a startup, pensando nessa forma de fazer esse processo de forma mais enxuta, concentrando os esforços dos empreendedores na criação propriamente dita de valor, e principalmente nessa interação rápida com o cliente. Então, num processo de hipótese, de validação dessa hipótese, de construção o mais rápido possível, sem a gente ter necessariamente que construir todo um escopo num papel de um projeto, ter que construir todo um projeto e só no final ou do meio para o final tentar fazer interações com o cliente e validação. É isso que esse primeiro autor fala. Ele traz esse ciclo aí do Startup Enxuta, né, que é essa parte principalmente da ideia, a parte da construção, produto, a medição, dados, o aprendizado. E isso é uma
é um ciclo, né? Isso não acaba nunca. Essa é uma notícia talvez triste aí para vocês, que vocês como empreendedores sempre terão que pensar nesse ciclo, né? Às vezes a gente demora um pouco mais revisitar esse ciclo, mas isso é muito constante. A gente precisa estar em contato sempre com o nosso cliente, fazendo as devidas adaptações. Eu gosto dessa frase que, para mim, resume isso, né? Então, inovação, ele é o ápice desse processo, ou seja, você investiga o problema, então você tem uma percepção do problema, você vai para o mercado para poder validar se é efetivamente um problema ou se é alguma loucura da sua cabeça ou só você tem esse problema. Depois a gente parte para uma criação, e a criação aqui não é da solução completa, mas a gente parte para uma criação de MVP, de uma solução mínima para poder apresentar no mercado. A gente testa isso, né? É um processo constante essa validação, implementa e no mercado, né? Que não adianta nada a gente fazer todo esse ciclo e ficar para a gente, ficar guardado. Então, tem que chegar no mercado e o mercado precisa perceber valor. Então, esse é o ciclo de investigação, de validação, de criação, de implementação, seja de uma startup, seja negócios tradicionais também. Negócios tradicionais já conseguem fazer isso, já conseguem utilizar esse tipo de ferramenta para poder acelerar ou fazer qualquer tipo de mudança, principalmente no que se refere à inovação de produto, processo, até alguma coisa relacionada à marketing ou próprio modelo de negócio, que a gente está vendo muitos pequenos negócios fazendo essa transição, né? Eu tenho um recurso econômico e financeiro disponível, hoje o mercado não quer mais esse produto ou esse serviço, como que eu consigo pivotar o meu modelo de negócio para poder fazer uma adequação dessa solução e, a partir disso, eu conseguir construir um mecanismo ou uma saída sempre ancorado na inovação para poder vender mais, vender melhor, vender um outro produto, um outro serviço, aproveitando as minhas expertises que foram criadas ao longo do tempo. E aí um outro autor importante aí do processo, e muita gente confunde, né, que é o Alexander, que ele cunhou aí o processo do modelo de negócios, né, do Canvas de modelo de negócio, com um dos objetivos de... isso foi uma tese dele de 2004, mas ele sempre muito preocupado com a questão do design, né? O design também foi muito importante para isso, para facilitar esse processo. Então, ele cria o modelo de negócio Canvas, justamente como uma ferramenta para facilitar, para promover essa conexão mais rápida, seja uma conexão mais rápida com investidores, seja uma conexão mais rápida com o mercado, e uma possibilidade também de fazer esses ajustes o mais rápido possível. Então, assim, é um documento vivo, né? Ele precisa ser feito sempre a lápis. O Post-it é muito por causa disso, porque tem essa facilidade de tirar e colocar. Então, ele cria essa ferramenta com esse objetivo de mostrar o todo de um novo modelo de negócio, de uma proposta de um novo modelo de negócio. Então, de forma muito visual, de uma forma muito fácil, né, de entendimento, é possível colocar aqueles 9 blocos do modelo de negócio em uma página e apresentar, seja para os seus pares, seja para os seus fornecedores, clientes e etc. E aí, esse aqui é o modelo de negócio Canvas, né? Não é dele que a gente vai falar, mas o que a gente vai falar, que é o Lean Canvas, ele tem uma estrutura ancorada no modelo de negócio, até o formato é muito parecido, e eu estou trazendo isso justamente para não ficar nenhuma dúvida para vocês, tá? Então, esse é o modelo de negócio Canvas, e agora a gente vai falar sobre o Lean Canvas, que aí a pergunta é, ainda dá para melhorar? E aí vem um autor para poder confundir ainda mais, né? Então, muita gente confunde o modelo de negócio o proposto pelo Alexander com o Lean Canvas, e a gente vai ver o que muda, né, de um para outro, tendo em vista que o formato é muito parecido, inclusive o próprio autor quis manter o formato apenas fazendo algumas adaptações.
Então, esse é o culpado, né, da gente estar falando aqui sobre o tema. Eu percebi que alguns slides, pessoal, não estão tão nítidos, mas eu vou passar para vocês um documento aqui em PDF e aí vocês vão conseguir ver todas as frases, todo o material, tá joia? Então, esse é o culpado da gente estar falando sobre essa adaptação do modelo de negócio do Canvas, né? A gente volta aqui para o Lean Canvas e ele faz uma substituição de 4 elementos. E aí eu vou apresentar para vocês quais são eles, para ficar bem claro. Então, dentro da proposta, vocês podem perceber que ele não chega a mudar nem o tamanho das caixinhas, né? Então, ele faz uma mudança ali de parceria-chave para problema, atividade-chave para solução, recurso-chave para métricas e relacionamento para uma vantagem diferencial. Então, essas são as mudanças. Eu sei que muitos de vocês já ouviram falar, já utilizaram o modelo de negócio Canvas, e a gente vai fazer essa transição agora para o Lean Canvas, colocando todos esses 9 pontos, esses 9 blocos. Então, para cada um deles, pessoal, um ponto muito importante e significativo na construção e na lapidação que vocês precisam fazer para poder entregar esse material, que para cada uma dessas caixinhas, existem diversas outras ferramentas que podem contribuir para vocês avançarem em cada um desses aspectos. Então, a minha proposta aqui vai ser cada um dessas caixinhas, eu vou fazer algumas colocações e vou trazer alguns exemplos de como vocês podem construir cada uma dessas caixinhas e outras ferramentas que podem ajudar vocês às vezes, criar um post-it é simples, né? Mas por trás desse post-it que você precisa colocar, por exemplo, em segmentos de clientes, tem uma complexidade muito grande. E é isso que a gente vai falar. Então, vou sempre trazer agora a ideia para vocês desses 9 blocos e vou sempre trazer alguma ferramenta que vai auxiliar vocês a lapidar ou aprofundar ainda mais os 9 blocos. E aí a vantagem, né, do Lean Canvas, mas também do próprio modelo de negócios, do Canvas de modelo de negócio, o foco no cliente, né? Tem que estar centrado no cliente. A preocupação principal é o olhar na perspectiva do cliente, né? A gente tem essa dificuldade de colocar o chapéu do cliente e olhar para o problema como cliente. A gente, às vezes, olha como o dono da solução e isso é muito preocupante. Uma oferta de valor, né, uma inovação sobre a perspectiva do cliente e, como eu já mencionei, ser algo ágil, simples e visualmente acessível. E aí, esse é o instrumento, inclusive, se eu não me engano, é exatamente esse que vocês estão utilizando. Então, a gente vai passar por cada um desses blocos e aí vocês já podem ir preparando as perguntas de vocês para a gente, ao final, a gente esclarecer alguns pontos, algumas dúvidas, e mais uma vez, o meu canal está aberto para a gente aprofundar, de repente, ainda mais em uma possível mentoria ou em alguma conexão para poder ajudar vocês nessa reta final. E aí vamos falar de segmento de cliente, né? Então, a proposta é começar com ele. Eu não vou entrar aqui em algumas polêmicas, tá? Aonde a gente começa. Tem vários autores que falam, vamos começar pelo problema, mas o problema não tem como não pensar também no cliente. Vamos seguir essa ordem, porque eu acho que, no final das contas, não impacta tanto começar por um segmento de cliente ou, de repente, pelo problema e etc. Tá joia? Então, segmento de cliente, então, é a preocupação em definir, né, o seu público. E aí, como eu mencionei, a gente vai falar aqui sobre a importância e vamos trazer alguma ferramenta que vai ajudar vocês a lapidarem cada um dos blocos. Então, o próprio autor lá do Startup Enxuta fala que toda atividade que não contribui para se aprender a respeito dos clientes é desperdício. Se você está fazendo alguma coisa que não contribui para fazer alguma coisa melhor para o seu cliente, você está perdendo tempo, está desperdiçando tempo. Então, o cliente é o centro das atenções e a gente precisa dar muita pompa para ele, principalmente nesse momento que a gente está validando uma problemática.
E aí, um case super interessante, pessoal, é o case da banda Metallica. É importante esse case, porque muitas vezes a gente fala muito de entrevista com o cliente, né? Então, eu já quero colocar aqui um tema polêmico, mas fazer entrevista em Google Forms e etc. é uma coisa que eu não gosto muito, vários autores também não gostam dessa abordagem, porque a gente perde muito. A gente perde muita informação quando a gente entra em contato com o cliente de forma tete-a-tete. Eu sei que nesse momento é super difícil, né? A gente está no momento de pandemia, mas a gente pode trocar isso por um Hangout, a gente pode trocar isso pelo Zoom, a gente pode trocar isso até um telefonema é melhor do que a gente mandar um Google Forms. Apesar de ser mais fácil, ter uma fácil tabulação, mas a gente perde muitas informações. E o principal tchan desse momento de entrevista, de conhecer o cliente, é justamente saber alguns aspectos, algumas nuances. Inclusive, tem uma técnica dos 5 porquês, que é a gente descer até a causa raiz do problema. E a gente só consegue fazer isso fazendo indagações ao longo do processo, que no Google Forms, por exemplo, a gente não consegue. Então, se o cliente responde, eu não gosto de ir por uma balada, por exemplo, mas por que você não gosta de ir para uma balada? E aí ele vai falar, mas porque eu me sinto inseguro. Mas por que você se sente inseguro? Até você chegar na causa raiz. E a banda Metallica fez um ponto muito importante, ele conseguiu entender qual que era a necessidade do cliente, qual que era o progresso do cliente, sem nem perguntar para o cliente. E é esse ponto que eu quero trazer para vocês, e que vocês coloquem isso dentro do mindset de vocês, dessa jornada. Ou seja, às vezes eu nem preciso perguntar para o cliente, Thiago, é exatamente isso. Então, o que eles fizeram? Eles utilizaram a base de informações do Spotify, e a partir disso, eles conseguem customizar o show a partir do que é mais consumido naquele país. Então, se a banda Metallica vier fazer um show aqui no Brasil, eles vão fazer uma análise da base de dados do Spotify e vão verificar quais são as principais músicas que são admiradas, curtidas pelos fãs da banda. E eles vão fazer um set list, ou seja, um plantel ali de músicas do show de forma customizada. E o cliente vai sair como? O fã, nesse caso. Caramba, a banda Metallica adivinhou todas as músicas que eu gosto. Então, assim, não adivinhou. Ela fez um trabalho, uma pesquisa, um estudo. E a gente pode, muitas vezes, fazer isso. Num trabalho, às vezes, antropológico, até de investigação, de colocar o chapéu do cliente mesmo. Por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho com a gig economy, né, o trabalho dos freelancers, e aí tem muito a questão do Uber, né, trazendo esses trabalhadores, o próprio iFood e outros aplicativos. Se eu quero entender e se eu quero trazer uma solução, porque eu entendo que um problema é esse, eu preciso até colocar uma roupa, fazer um cadastro no iFood, preciso ser um entregador por um período, para eu sentir na pele efetivamente o que aquele público que eu quero atingir efetivamente sente. E aí, aqui é a ferramenta que eu trouxe para vocês, é que muitas vezes, pessoal, a gente negligencia qual que é a cadeia de valor e quais são as pessoas que irão participar da nossa solução, né? Esse é um ponto importante, porque uma coisa clara é o que vocês, para quem vocês vão vender, ou de repente quem vai comprar a solução de vocês, mas o usuário é uma pessoa completamente diferente. O usuário, de repente, é uma pessoa que instala que vai usar o produto, é a pessoa da instalação, é a pessoa da distribuição, na verdade, a pessoa que faz o setup, o estoque que trabalha. Então, assim, vocês precisam entender para não fazer uma coisa, para o meu cliente, ok, mas quando essa solução chegar no usuário, no consumidor mesmo da solução, a gente vai ter um problema. Então, aqui está um ponto de vocês identificarem sempre e colocarem agora em Canva de vocês quais são os principais clientes de vocês. Se vocês não fizerem isso e ainda tiver tempo, identificar e ainda fazer uma pesquisa com esses outros usuários, e principalmente na parte de cima, pessoal,
é a circunstância que esse cliente vive o problema, a dor ou os ganhos. E a gente fala muito de dor, né? O cliente tem uma dor, mas às vezes pode ser um ganho. Às vezes o ganho, o cara quer comprar uma Ferrari e isso não é uma dor, isso é um ganho para ele. E aí, como que a gente vai entender isso? Então, qual que é a circunstância? Então, criar um texto que demonstre, né, quem está envolvido diretamente com o problema e quais são as dificuldades enfrentadas e qual o nível de estresse desse cliente referente à problemática que vocês estão tentando investigar, é sensacional. Significa que o Tiago, por exemplo, se a gente está criando aqui uma solução de, sei lá, de mobilidade, a gente vai colocar uma situação aqui, o cliente ou o usuário gostaria de fazer se deslocar do ponto A do ponto B da melhor forma, de forma segura, mais barata, mais efetiva, com mais, de repente, com mais mimos e etc. Então, eu preciso colocar a circunstância, porque eu entendendo essa circunstância me ajuda no desenvolvimento lá na frente de uma possível solução para esse problema. Então, aqui, o que eu gostaria que vocês tivessem muito claro? Não só o cliente que vai efetivamente comprar, mas os usuários da cadeia produtiva que estão envolvidas nessa solução, em algum momento precisa também serem questionadas, serem entrevistadas para vocês validarem essas funcionalidades. E um outro ponto é justamente essa circunstância. Como é que o cliente que você está querendo atuar vive? Qual que é o problema que ele vive hoje? Como que ele vive esse problema? E qual que, de repente, é um critério de sucesso que ele considera que uma solução atenderia? E aí, o próximo é o problema, e o problema, até um spoiler que eu já conversei com a Conceição, já foi conversado bastante com vocês, né, da importância desse momento, a validação do problema é super importante, e o Charles comenta, essa frase é muito bacana, porque assim, um problema bem definido é meio problema resolvido. Muitas vezes a gente, principalmente quando a gente está em grupo de desenvolvedores, as pessoas que já querem colocar a mão na massa, design, que já querem criar o site, o aplicativo, a primeira coisa é vamos criar os códigos, vamos ficar madrugada desenvolvendo e etc. Isso é importante? É importante se você tiver com um problema muito bem definido. Porque qual é o objetivo de todo empreendedor? De todo empreendedor é ter sucesso comercial. O objetivo de todo empreendedor é esse. E por que eles não conseguem? Por causa dessa imagem aqui. Esse é o principal ponto da nossa palestra aqui. Se vocês saírem com um entendimento claro desses 4 quadrantes aqui, eu estou com minha palestra aqui, eu consegui chegar no objetivo. E qual que é o ponto e onde que as pessoas erram? E, na verdade, a maioria das pequenas empresas, grandes empresas, projetos iniciais erram, é no processo de identificação, e aqui eu vou, de identificação de qual que é o progresso, e eu não sei se vocês já escutaram esse termo aí, esse JTBD, significa o Job to be Done do cliente, ou seja, qual o progresso que o cliente precisa ter. Só que o erro principal, e a gente, pessoal, eu e vocês estamos aqui nesse quadrante azul. Nós somos os inovadores. A gente nunca, tá, pessoal? Devemos perguntar para o cliente qual que é a solução. A gente não pode perguntar para esse cliente aqui, desse bloco verde, qual que é a solução que ele deseja. Sabe por quê? Porque o cliente ele não é inovador. O cliente sequer sabe quais as soluções, quais são as tecnologias que podem ajudar ele a resolver um determinado problema. O que a gente tem que fazer como inovadores é identificar esse progresso. Então, o que o cliente sabe? Ele sabe o que ele quer. Ele vai contar para a gente qual que é o progresso que ele quer ter, ou seja, ele está no ponto A, ele quer chegar no ponto B. Ele vai contar isso para a gente. E nós, como inovadores, o que nós iremos fazer? Nós iremos aqui no bloco amarelo encontrar uma solução que vai atender a essa demanda desse cliente. Então, um erro muito grave é
eu ir direto no cliente e perguntar o que você quer? E o cliente não sabe. Tem uma frase clássica lá do Henry Ford, né, mais de 120 anos atrás, ele fala assim, se eu fosse perguntar para os meus clientes o que eles queriam, eles iriam dizer, eu quero cavalos mais rápidos, porque o cliente sequer sabia que tinha a possibilidade de fazer um veículo motorizado. Então, o que o cliente, naquela época, ele sabia? Ele sabia que ele precisava e ele queria se deslocar de forma mais rápida. Foi aí que veio a solução criada por um inovador para atender a sua demanda. Então, pessoal, sempre se coloquem no lugar do cliente para poder ajudá-lo ele na identificação desse progresso, mas nunca pergunte para o cliente qual solução que ele precisa ter, porque ele não é inovador e a gente não pode transferir essa incumbência para ele. Tá joia? Então, esse é o próximo ponto, né? A proposta de valor. A gente está falando aqui dos 3 principais, na minha opinião. Então, segmentos de cliente, a gente definir muito claramente quem são eles e a cadeia e a circunstância que esses clientes passam um problema. Depois, a gente vai para a definição muito clara do problema, se efetivamente é esse problema. Então, a gente, a partir do momento que a gente identifica os clientes e a gente tem uma hipótese, a gente valida essa hipótese, que é esse problema, ou, de repente, um ganho que esse cliente possa ter, que a gente possa desenvolver uma solução para isso, e a gente chega agora numa proposta de valor, para mim é um dos pontos cruciais, que é justamente deixar essa mensagem clara e objetiva que explique por que você merece atenção e como você ajuda os seus clientes a resolverem os problemas. E aí, pessoal, o próprio Alexander, quando ele criou o modelo de negócio Canvas, ele também criou essa ferramenta chamada o Canvas da proposta de valor, que é justamente ajuda vocês no desenvolvimento. Olha, tem uma ferramenta para ajudar vocês a criarem um post-it, ou 2 ou 3 post-its para colocarem na proposta de valor. O que esse Canvas da proposta de valor fala? Do lado direito é um olhar total para o cliente. Então, primeiro eu vou olhar para o cliente pensando no problema, né? Ou seja, qual é o progresso que esse cliente deseja ter, que é a problemática que a gente precisa resolver, e aí o que ele vai ter de ganho e qual que é o que ele espera, né? Se a gente consegue resolver esse problema, o que ele espera como ganho? E aí depois as dores também. Quais são as dificuldades enfrentadas por esse cliente na execução desse problema? Então, a gente, do lado direito, a gente está olhando para o cliente, a gente está identificando quais são os ganhos que ele pode ter, quais são as dores que ele tem com relação à problemática, ao progresso que ele precisa desenvolver. E do lado esquerdo, se a gente fosse falar só da proposta de valor, que a gente levaria bastante tempo, e eu estou fazendo de forma bem resumida aqui, mas estou trazendo uma ferramenta que vai auxiliar vocês. E aí depois a gente vai fazer qual um produto ou serviço, aí lá para o extremo, tá? Do lado esquerdo, qual produto e serviço que atende o progresso, ou seja, que atende o progresso que esse cliente deseja ter. Qual que é o produto ou serviço que eu vou criar que vai atender esse problema? Então, são as duas extremidades, um está resolvendo o outro. Da mesma forma, geradores de ganho e aliviadores de dores. O que eu vou fazer, pessoal, para poder aliviar as dores que esse cliente tem hoje, estresse que ele tem quando ele tenta resolver esse progresso e não consegue? E aqui tem muito a ver com as funcionalidades desses produtos e desses serviços. Porque quando vocês identificam quais são os ganhos que ele pretende ter, quais são as dores, quando você conhece isso, vocês concordam que fica muito mais fácil e muito mais claro vocês pensarem em soluções e funcionalidades? Então, o Canvas da proposta de valor, ele tem esse objetivo. Do lado direito tem o cliente, do lado esquerdo tem um produto e serviço que vai ser criado, um olhar muito para produto e serviço, e a gente vai fazer uma conexão para precisa resolver a demanda do outro bloco. Essa ferramenta chama Canvas da proposta de valor, e no final das contas, até para facilitar vocês, eu não sei se certamente vocês tiveram aí, pode ser que não, um template de como chegar nessa proposta de valor,
mas um script bem básico é esse. O nosso, aí vocês complementam com o produto e o serviço de vocês. O nosso produto e serviço ajuda a executar esse job to be done, esse progresso. Então, por isso que a identificação e validação do progresso é importante, porque isso vai cascatear nas outras fases. Então, o nosso produto e serviço ajuda a executar esse job to be done, esse progresso, de forma a eu vou colocar um verbo e a necessidade não atendida junto com as oportunidades, sendo que é o único e a gente vai colocar o diferencial. Já que a gente está falando de um projeto inovador, ele precisa ter um diferencial, sendo o único que entrega isso em 5 dias úteis, por exemplo. É uma das propostas de valor, depois a gente vai dar alguns exemplos aqui. Tá joia? Então, esse é um script que vocês podem utilizar para poder criar a proposta de valor de vocês. E um ponto importante, cuidado, viu? Proposta de valor não é slogan, proposta de valor não é a tecnologia que você está utilizando, um software de gestão e etc., inteligência artificial, blockchain, etc., não é isso, e não é informação sobre o produto e serviço, tá joia? Só para ficar claro para vocês. E aí o próximo ponto é a solução, então apresentar as características, e vocês percebem que, como eu falei, esse quadro aqui também, ele serve para ajudar vocês a criarem a solução. Porque se vocês sabem qual que é a dor, vocês sabem qual é o remédio que vocês precisam dar para poder aliviar essa dor. Então, vocês vão, a partir também desse quadro, de uma identificação desses pontos, vocês também conseguem pensar na solução. Então, essa solução, geralmente, nesse momento, né, é o mínimo produto viável, a sigla e o MVP, que é o mínimo que vocês precisam entregar para o cliente perceber o valor. E aí, antes de falar até o que é esse MVP, o que pode ser esse MVP, ele não é um produto inacabado. Tem gente que faz uma coisa meia boca e fala, eu tenho um MVP e o MVP é esse. Não, o cliente precisa perceber valor no mínimo produto viável que vocês estão fazendo. E não é um produto com poucas funcionalidades. Ele pode ter muitas funcionalidades ou pode ter só uma, mas assim, ele não necessariamente precisa ter poucas funcionalidades. Isso depende muito do tempo, do time que vocês vão precisar. Mas primeiro fica claro para vocês que MVP não são essas duas coisas. E o que é então, Tiago? Produto, o mínimo produto viável, né? O mínimo, minimamente, os recursos que vocês precisam utilizar. Como que vocês conseguem fazer isso da forma mais enxuta possível? Precisa ser um produto, serviço que pode ser comercializado ou gere ativos que podem viabilizar receitas futuras, de forma mínima. Então, assim, não adianta entregar um produto inacabado que o cliente não vai conseguir finalizar alguma coisa, ou pelo menos que ele não consiga perceber o valor naquele projeto que você está fazendo, porque isso não vai ajudar você, principalmente na etapa de validação. Vocês estão num momento de validação constante. E o MVP ele serve para isso. Nada mais, nada menos do que vocês minimamente fazerem mais um teste, chegarem mais próximo da realidade e coletarem feedbacks do seu cliente para poder mostrar e para poder fazer os ajustes necessários. Então, a gente não vai fazer todas as funcionalidades porque demora muito tempo, é muito dispendioso e, principalmente, eu não sei se o cliente vai querer ou não essa solução. Algumas soluções, e aí depois eu vou deixar alguns links para vocês, né? Tiago, como que eu posso fazer esse mínimo produto viável, né? Como que eu posso apresentar isso para o meu cliente para, de alguma forma, ele conseguir perceber esse valor e, de repente, ele até investir ou ter uma predisposição a contratar a minha solução? Pode ser um formato de landing page, que é você construir um site com uma captação ali de lead, de captação de e-mails. Você pode, dentro dessa landing page, colocar vídeos, ou você pode construir só um vídeo demonstrando a sua solução, que é muito complexo hoje você fazer, de repente, a sua solução, mas o vídeo já fica mais fácil tangibilizar isso para o cliente. O Concierge, o Mágico de Oz, que são duas ferramentas interessantes. Muitas vezes, pessoal, a gente acha, por exemplo, que o Airbnb começou da forma toda bonitinha, não. Foi na unha, foi o pessoal recebendo ali, às vezes, um e-mail, uma mensagem, e uma pessoa por trás fazendo toda a ligação, toda a conexão. Isso é um pouco do que, às vezes, o concierge consegue entregar, o Mágico de Oz consegue entregar, porque
às vezes a gente acha que é uma mágica ali por trás, mas tem pessoas ali, às vezes está sendo feito na unha, porque a gente ainda não tem a escala e nem temos recursos suficientes para poder tracionar o nosso projeto. Tá joia? O financiamento pelo cliente também, às vezes o cliente está disposto, encomenda isso e você consegue um patrocinador, então, às vezes é possível pedir essa ajuda não só de um cliente, mas de vários, né? Fazendo um crowdfunding, enfim, tem várias formas de fazer essas vaquinhas aí coletivas para poder, de repente, colocar um projeto no ar. Eu vou deixar uma descrição, um documento com a descrição de todas essas possibilidades e de outras também. O próximo são canais, né? Então, quais os caminhos para chegar aos meus clientes, né? Como que eu vou me aproximar desses clientes? E aí é um ponto interessante, porque a gente costuma olhar apenas para os nossos mercados tradicionais, mas existe uma infinidade de possibilidades de canais. Então, é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Essa é uma matriz de canais com todas as possibilidades, todas não, né? Com várias possibilidades que vocês podem trabalhar. E eu não vou ficar entrando aqui em nenhuma dessas propostas de canais, mas eu vou mostrar para vocês aqui muito como é que funciona a dinâmica, né? Porque vocês estão com o tempo também super corrido, vocês precisam entregar esse tipo de informação. Então, olha, para vocês construírem aquele bloco canais, eu estou apresentando uma ferramenta que vai ajudar vocês a selecionarem os principais canais. Tiago, são muitos, como que eu faço essa priorização? Então, a gente começa do anel aí mais para fora, né, que tem aí escrito marketing viral, assessoria de imprensa, e eu vou priorizando conforme o meu tipo de negócio. Então, pode ser que o negócio seja todo, de repente, digital, mas pode ser que tenha uma parte offline também. Então, eu preciso fazer um trabalho de priorização desses canais. Então, muita gente negligencia, por exemplo, relações públicas. Então, como é que eu posso, de repente, estar próximo de jornalistas, estar próximo de influenciadores? Muita gente negligencia a venda direta, achando que tudo é pela internet. Muitas coisas, sim. A gente fazer, de repente, um funil de vendas, entregar tudo isso pela internet é interessante, mas precisa ser considerado essas outras formas também. E-mail marketing, que é muita gente costuma falar mal, né? Recentemente, o e-mail marketing não é spam, pessoal. Então, assim, se a gente souber utilizar da melhor forma, e é uma forma de canal muito barato, muito fácil de acessar. Então, de acordo com o seu negócio, você precisa chegar aí, filtrar os 6 e, de repente, você começa com os 3. Quais são os primeiros 3 que eu tenho fôlego para poder fazer isso e que eu consigo mostrar isso dentro do projeto, dentro da jornada que eu estou trabalhando agora, principalmente, que é o nosso objetivo. E aí as fontes de receita, né? Esse é um outro ponto também, como você vai ganhar dinheiro, né? A parte mais interessante aqui, Thiago, e eu gosto bastante também dessa parte, quando fala nas fontes de receita, chega eu fico feliz, né? É o din-din no bolso ali, tá coçando. Então, vamos lá. Fonte de receita da mesma forma. Existe uma quantidade muito grande de fontes de receita e muitas vezes negligenciadas pelas pessoas, seja negócios tradicionais, seja startups, seja projetos iniciais, como vocês estão desenvolvendo agora, e existe aproximadamente 20, 30, como vocês podem ver aqui. Eu não vou passar por todos, mais uma vez, porque não é o fórum aqui, mas o principal ponto é como vocês podem utilizar várias fontes de receita para poder vocês atingirem o ponto de equilíbrio de vocês e para vocês alcançarem a meta de venda de vocês, porque no final do dia tudo se resume em quantas pessoas compraram ou deixaram de comprar a solução de vocês. E existem várias formas, e aqui inclusive está o tipo, a descrição e os exemplos. Então, o whisky Anzol, que é um bem clássico aí, que é um produto básico, né? Produto básico o básico é barato, é oferecido de graça, que é o refil aí. Necessário para utilizar o produto, é vendido caro com altas margens de lucro. Então, a Gillette aí é um exemplo, né? Então, para você comprar ali as lâminas, é a parte mais cara,
e a Nestlé também com as máquinas de café da mesma forma. Então, a máquina é muito barata, mas eu tenho ali essa fidelização e o consumo das cápsulas e etc. HP com tinta, a mesma coisa. Então, aqui tem um rol aí, assinatura, uma das coisas mais tradicional, o modelo freemium, que também já tem aqui a parte que é o próprio Spotify, né? A gente consome muito esse tipo de produto, né? Então, tem sempre aquela parte gratuita e depois tem uma parte ali que é o plus adicional extra, que é cobrado um valor, tem o grátis, tem o free, e tem outros aqui também. Então, tem o leilão, tem crowdfunding, cauda longa, que também muito tradicional, muito falado também nesse mundo de startups, né? Que o modelo se concentra em vender pequenas quantidades de uma grande variedade de produtos. A Amazon clássica aí nesse modelo. Aluguel, que é o mais tradicional, venda de informações, ou seja, eu não cobro do meu cliente direto, mas a base de informações que eu estou coletando, de repente, eu vou vender para uma grande indústria. Então, eu vou monetizar não com o meu cliente que usa diariamente a minha informação, mas com o cliente que tem interesse nessa base de informações. Tá joia? A estrutura de custos, aí aqui eu não tenho um modelo, porque aí é muito de negócio para negócio, né? Mas eu acredito que muitos de vocês estão pensando aí no desenvolvimento de algum aplicativo, de algum site, alguma coisa relacionada, pelo menos que tentam, utilizando essas ferramentas, entregar a solução de vocês, né? Mas, então, tem muita coisa aí de desenvolvimento, muito hoje, quando a gente fala de startups, a gente está falando muito dessa parte de desenvolvimento, a gente está falando muito do sucesso do cliente, né? Pessoas de design envolvidas nesse processo para poder fazer uma melhor entrega. A gente está falando de marketing, né? Do digital, do posicionamento em redes sociais e etc. Então, são tipos de estrutura de custos que a maioria das startups hoje possui, né? Então, alguns exemplos aí de que eu acho que não pode faltar dentro da lógica, dentro da estrutura que vocês estão propondo, se é que eu acredito que a maioria de vocês estão partindo por esse caminho, até para ganhar escala, não tem como a gente fugir muito em algum momento desse tipo de tecnologia, né, para ajudar a gente na escala. Mais uma vez, a gente está falando de estrutura de custo, a gente não está falando de aplicativo como solução. Aplicativo nunca é solução. Aplicativo é um meio para a gente conseguir atender um progresso, para a gente atender um problema ou, de repente, um ganho que o cliente precisa ter. E aí as métricas-chave também, esse é um ponto super importante, né? Aqui, indicadores que mostram se o negócio está no rumo certo. Aqui, pessoal, é um ponto muito importante, vocês já devem ter, em algum momento, alguma pessoa já falou para vocês das métricas de vaidade, né? Então, não adianta vocês chegarem, apresentarem o Lean Canvas de vocês, o pitch de vocês, com métricas de vaidade, do tipo, eu tive 100 curtidas na minha foto XYZ, mas o que isso reverteu, o que isso transformou no negócio de vocês? Então, esse é o ponto importante. A gente não precisa elencar muitas métricas, principalmente nesse momento, mas um dos pontos cruciais, e eu participo de várias bancas de avaliação, um dos pontos que eu gosto de ver nas apresentações é quem já comprou a solução de vocês? Quantos interessados tiveram na solução de vocês? O quanto vocês conseguirem demonstrar de métricas que comprovam que os clientes estão sedentos pela solução de vocês, isso bate, inclusive, com qualquer opinião diferente de, por exemplo, um avaliador. Então, assim, o avaliador pode até falar, não acho que a sua solução é interessante. Como que você questiona ou você, de repente, debate, você justifica uma posição dessa? Olha, eu discordo de você por quê?
porque a nossa solução foi criada em tantos dias e tantas pessoas já pagaram sem nem ter a solução, elas já pagaram porque elas estão numa fila que a gente fez uma promoção e etc. Então, quando a gente faz, principalmente, o cliente tirar o dinheiro do bolso, pessoal, esse é o ápice do processo de validação. Porque entre o cliente falar que quer a solução e ele efetivamente colocar a mão no bolso para poder comprar a sua solução, existe um abismo infinito. Então, a gente precisa reduzir esse abismo, a gente precisa entregar na banca de avaliação essas informações métricas contundentes e que vocês já vão conseguir, de alguma forma, comprovar que vocês conseguiram chegar nesse ponto. Então, existem as métricas aqui de negócio, né? Como que eu quero avaliar ali meu custo de aquisição de cliente, por exemplo, que é uma das métricas. Quanto que custa para eu conseguir, de repente, conseguir um novo cliente? Mas eu estou falando também de métricas aqui que vocês precisam levar como resultado de um processo, dessa jornada que vocês tiveram para poder corroborar com o projeto, com a validação do projeto de vocês. Então, existem poucas métricas que realmente importam, esse é o fato, sim, ninguém fica trabalhando com 10, 15 métricas, às vezes 3 métricas é o suficiente, 2 métricas, 3, 4 métricas é um número muito bom. Então, decida-se sobre quais focar e ignore todas as outras. Não adianta ficar, quantas curtidas, quantas não sei o quê. Não, vamos para as métricas mais práticas e que comprovam efetivamente a importância da nossa solução para poder resolver o problema do nosso cliente. E aí, vantagem competitiva, aí é o último bloco. E esse aqui também é uma adaptação, né, do autor sobre o modelo de negócio tradicional, né, o modelo de negócio. O Lean Canvas traz essa nova abordagem, essa vantagem competitiva, e só para deixar claro, ele faz umas mudanças, pessoal, que eu concordo bastante, inclusive, até quando a Conceição me convidou para poder participar desse fórum com vocês, eu fiquei surpreso, porque a maioria usa o modelo de negócio tradicional, né? Quando ela trouxe a abordagem, não, Thiago, a gente está utilizando o Lean Canvas, faz muito mais sentido, porque vocês estão no momento de hipótese, vocês que estão na universidade, vocês têm muito claro o método científico. Resumindo isso aqui, resumindo aquele fluxo de Lean Startup, pessoal, a gente está falando aqui do método científico. O que é o método científico? Você tem uma hipótese e você precisa validar essa hipótese. Você vai para o mercado, você vai fazer essa pesquisa vai te dar um resultado, você vai mexer no seu trabalho, você vai mexer na sua hipótese, você vai validar, não vai validar, vai criar outras hipóteses. É esse o processo de uma startup também. É porque a gente deixa aqui muito mais bonitinho, muito mais no design. Quando a gente fala em método científico, geralmente a gente olha um pouco torto, mas é um método científico que a gente está trabalhando aqui. É isso. É a gente construir uma hipótese, levar essa hipótese para o mercado e fazer essa validação constantemente. Então, a vantagem competitiva é muito importante. A gente está falando de projetos inovadores, não faz sentido vocês criarem negócios tradicionais. Precisa ter um diferencial. E eu gosto, pessoal, desse modelo aqui, que é o modelo Verrio, que é um modelo que mostra, você mesmo consegue fazer uma verificação qual é a vantagem competitiva do seu negócio frente à solução que vocês estão criando, frente ao mercado, né? Se a sua vantagem competitiva ela é fraca, se ela é forte, se ela pode ser copiável, que são as perguntas aqui. É raro? É custoso para imitar? Explorado pela organização? Então, assim, se a gente consegue, de alguma forma, mostrar que não é raro, sim, é raro, né? Na verdade, a solução de vocês é rara, é uma solução rara. O primeiro ponto aqui também, que é valioso. É valioso? E o principal ponto é vocês estarem aqui nessa linha de baixo. É valioso? É valioso. É raro? É raro. Ou seja, tem pouco no mercado. É custoso para imitar? Sim. Se uma pessoa decidir construir a solução de vocês agora, ela vai ter que comer muita poeira, vai ter que gastar muita sola de sapato. É explorado pela organização, por exemplo, e aí a organização aqui, talvez no sentido mais amplo da palavra, é explorado pelo mercado? Se sim,
também, aí no sentido de a gente tem competência técnica para poder entregar esse tipo de solução. Se eu tenho todos esses fatores, eu tenho uma vantagem competitiva com os meus possíveis novos entrantes. Então, assim, e vocês precisam colocar um diferencial. Desde lá da proposta de valor, como eu apresentei para vocês, a última linha é de forma que a gente termina a frase, né? A gente começa mostrando qual que é a solução, como é que ela resolve o problema, né, do job to be done, quais são as oportunidades que ela está resolvendo, e a gente termina sendo o único que, ou seja, é o diferencial, sendo o único que entrega mais rápido, sendo o único que entrega em 5 dias, sendo o único que entrega o pacote completo. A gente precisa ter um diferencial. Vocês estão falando de projetos inovadores, algum diferencial, e isso vai ser uma pergunta da banca, com certeza. É assim, qual que é o seu diferencial competitivo? Ele está forte, não está forte, é fácil de imitar? Porque uma coisa fácil de imitar, provavelmente, a sua concorrência vai chegar e até se você não tiver tanto fôlego no início, pode ser que você seja absorvido muito rapidamente. Então, criar esses diferenciais vai ajudar você a ser mais sustentável. E aí que está um exemplo de Lean Canvas, né? A gente está chegando no final, eu vou deixar para vocês. Esse é um inédito, acho que vocês nunca ouviram falar nessa empresa, né? Do Uber. Mas aqui é só para vocês, pessoal. Vou deixar o material com vocês, a gente não vai perder tanto tempo aqui passando sobre todos, mas, assim, de forma bem clara, bem fácil, a pessoa consegue enxergar qual que é o Lean Canvas do modelo de negócio aí do Uber, né? Então, passa toda a questão dos segmentos de cliente, passageiros e motoristas. Não adianta, pessoal, fazer o dilema do ovo e da galinha, né? Quando a gente costuma trabalhar com os marketplaces e etc., a lógica é: eu não consigo trabalhar só com os passageiros se eu não trabalhar com os motoristas de forma muito paralela. A solução precisa ser amigável para as duas. Aí a gente vai para o problema e parte por todas essas etapas aí. Eu vou deixar esse material também. Está disponível lá no HSM também esse material, e tem um pequeno artigo que fala sobre o Lean Canvas, que vocês podem degustar também. E tem vários outros exemplos de Lean Canvas e modelo de negócio também que vocês podem utilizar. E se vocês já têm um modelo de negócio, ele é muito complementar, então muitas das informações irão servir em algum momento. O autor do Lean Canvas, ele tira um pouco a parte de parceiros, de atividades chaves, ele acredita que o principal desafio de projetos iniciantes como o de vocês está muito mais relacionado à problemática, na questão das métricas, solução e o diferencial competitivo. Porque até é difícil, né, dentro da coluna lá de parceiros, como tem no modelo de negócio, você conseguir um parceiro. É possível? Mas você conseguir um parceiro sem você nem ter uma solução, alguma coisa do tipo, é muito mais difícil. E é um olhar muito mais para fora. Nesse momento, ele quer que o empreendedor olhe muito mais para a sua realidade, para dentro, do que para fora, né? Porque é um momento muito inicial, é um momento muito de validação de hipóteses, por isso que ele fez questão de fazer essas 4 adaptações. E aí, já chegando no final aqui, pessoal, chegando no meu tempo também aqui, eu deixo essa mensagem para vocês. Se você não está envergonhado pelo produto que está lançando no mercado, então você lançou tarde demais. O cofundador do LinkedIn, então não espere apresentar de alguma forma isso para o cliente, terem um feedback quanto antes, mostrarem o projeto de vocês para chegar o mais redondinho possível, nesse caso aqui para a banca, e com essas métricas muito bem consolidadas. Tá joia? E aqui eu deixo um merchan do Sebrae. O Sebrae tem uma página exclusiva de dados aí sobre a Covid-19 relacionada aos pequenos negócios. Então, se algum de vocês estão trabalhando com essa temática, e eu acredito que certamente muitos, eu convido vocês a acessarem esse portal do Sebrae. Também tem outras informações no portal principal do Sebrae sobre esse tipo de informação. E aqui também é um projeto nosso junto com o Startup versus Covid, né? Muitas soluções
que estão sendo desenvolvidas e no mercado aí para poder resolver alguns problemas dos pequenos negócios. Eu coloco aqui para vocês muito mais como uma fonte de inspiração e de repente, de consulta, de benchmark para ajudar vocês no aprimoramento dos projetos. Então, é isso. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Eu acho que eu estourei um pouquinho aqui o tempo, mas agora eu já deixo meus contatos novamente e abro aí para as perguntas e para a gente fazer um bate-papo bem bacana. Obrigada, Tiago. Chegou, sim, várias perguntas. Uma delas é como implantar e manter a cultura de inovação na empresa. A segunda é quais as dicas para dar para quem... quais as dicas que você poderá dar para quem quer levar uma ideia para o ecossistema do InovaBra Habitat? A turma já está pensando em chegar aí até você, bater na sua porta. Beleza, vamos começar pela segunda. O InovaBra Habitat, especialmente, né? Cada hub de inovação ele tem uma tese. Então, o InovaBra Habitat, ele está muito focado em startups que trabalham com as 6 tecnologias emergentes. Então, blockchain, big data, internet das coisas, API, plataformas, computação imersiva e inteligência artificial. Então, primeira coisa, você precisa trabalhar com algumas dessas tecnologias. A segunda, um dos requisitos principais é você já estar tracionado, né? Tracionado, no caso deles aqui, é já com faturamento acima de R$1 milhão, porque esse ambiente, pessoal, ele, como eu mencionei, ele tem 90 corporações. Então, eu não consigo colocar uma startup que está em momento inicial para poder conversar com a IBM, conversar com a SBT, conversar com o próprio Sebrae, conversar com a Ford. Eu preciso já de uma maturidade da empresa e foi esse o checkpoint que eles colocaram. Assim, eles entenderam que uma startup que tem uma receita recorrente de mais de R$1 milhão no ano, já tem essa maturidade e consegue fazer esse tipo de entrega. Mas outros ambientes de inovação, você precisa identificar, assim como você precisa identificar no investidor, né, qual que é a tese que ele investe, em qual tipo de produtos, serviços, startups, esses hubs de inovação também. Cada um tem as suas características e a sua tese para você poder mergulhar. Essa foi a segunda pergunta. A primeira pergunta que foi sobre como manter uma cultura de inovação, né? Esse é um ponto bem discutido, falado aí no mundo das grandes empresas, dos pequenos negócios também. E eu gosto muito, pessoal, de falar assim, o primeiro ponto tem a questão da liderança, né, que é importante. Eu acho que isso já é muito notório. Se a liderança não enxerga isso como um valor e não consegue, de alguma forma, cascatear isso para as pessoas, nada flui, é muito difícil esse movimento partir de baixo, né, da pirâmide. Mas, assim, eu gosto muito, a gente tem alguns projetos que levam uma forma sistemática de gestão da inovação, principalmente para os pequenos negócios. Eu gosto de algumas premissas do tipo: as pessoas precisam saber do que se trata isso. Então, a primeira coisa, eu preciso quebrar na organização, seja pequena, grande, eu preciso quebrar alguns mitos, e parece fácil, mas não é, parece óbvio, mas não é, mas tem mitos assim clássicos que hoje, inclusive, colegas de trabalho que falam algumas coisas que eu quase não acredito. Então, assim, eu percebo que a gente precisa fazer isso sempre de forma, quando a gente fala de cultura de mudança, né? Cultura de mudança é diferente de mudança de cultura. Mudança de cultura a gente faz de uma forma radical. Cultura de mudança é uma forma mais paulatina de fazer essa transformação. Então, capacitação das pessoas, ter esse entendimento claro de todos do que é inovação primeiro. Depois, a gente envolver as pessoas nesse processo, né? É uma etapa difícil, tem muitas pessoas que deixam de participar, são aquelas pessoas mais depreciadoras do processo, mas a gente precisa engajar. Uma das nossas premissas em muitos processos é o envolvimento da equipe.
Então, se você, como CEO, por exemplo, de uma startup, de um projeto, não consegue envolver o seu time, não consegue criar esse engajamento, as pessoas não querem nem saber se você está com um projeto bonitinho, que vai ter inteligência artificial e etc. Elas precisam se engajarem no processo. Como que elas fazem isso? Participando do processo desde o início. Então, eu gosto de premissas como capacitação, de sensibilização, gosto dessa parte de imersão, né? De levar as pessoas para conhecerem outros mundos, outros ambientes, criar condições até do próprio ambiente que estimula isso. Então, quando a gente fala de um ambiente como o Inova Bar, por exemplo, que muita gente fala, Tiago, tem cerveja liberada todo dia, e muita gente acha que todo mundo está lá bebendo o tempo todo, não é isso. É que o fato de ter um chopp liberado todos os dias, em todos os andares, significa que a forma de se fazer conexão, a forma de se fazer aquela reunião é muito mais leve, muito mais inspiradora. Então, não é a questão da cerveja, é a questão do ambiente, é a questão de uma funcionalidade que está sendo colocada para isso transbordar para toda a organização, né? Falando em pequenos negócios, a gente tem uma restrição muito grande, uma dificuldade muito grande de gestores tradicionais falarem, eu já estou há 20 anos, 15 anos nesse projeto, eu não vou envolver a equipe, vamos fazer só eu e você, chama o consultor, o consultor leva alguma informação, algum facilitador, ele tenta colocar isso, não consegue, porque não envolveu a equipe. Então, isso, para mim, é um dos erros clássicos. E outra coisa, a inovação não é blá, blá, blá. A inovação ela tem que servir para bater meta do gestor, tem que servir para bater meta da organização. Eu preciso mostrar que a inovação vai ajudar a pessoa a bater a meta dela. E eu preciso ajudar ela, entender também dela quais são as dificuldades e, de repente, colocar ela como protagonista desse processo. Então, inovação não é blá, 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 eu preciso metrificar isso, e por isso que no Lean Canvas, inclusive, tem lá a meta. Então, não adianta eu ficar bonitinho aqui no espaço de co-inovação se eu não tenho bem claro onde eu quero chegar e o que eu vou estar contribuindo com os indicadores do Sebrae, nesse caso do Sebrae Nacional e até do sistema Sebrae, qual que é a minha contribuição para poder bater as metas da organização. Então, acho que é um conjunto de fatores, mas um ponto não é da noite para o dia, como eu falei, não é mudança de cultura, é cultura de mudança. Precisa ter uma resiliência. Eu costumo falar que para trabalhar com inovação você precisa ter um saco muito grande, porque é muito não, é muitos questionamentos, é muitas dúvidas, é colocar você sempre à prova. E a gente sabe que a inovação é algo incerto. Esse algo incerto significa que o que você está fazendo hoje, amanhã pode não valer nada, mas pode ser que seja a solução para o negócio, para o modelo de negócio até da instituição. Então, é o risco e que muitas vezes as pessoas que não conhecem, por isso a importância da capacitação, acham que é um processo linear. Beleza, você está com esse capital vai entrar aqui, você vai processar alguma coisa e vai sair com essa informação? Não, meu amigo, eu nem sei o que vai sair, eu sei onde eu vou começar, mas eu não sei como é que eu vou sair, porque tem muitos interesses e tem muitos clientes envolvidos e entra no processo do Lean Canvas aí, que é a construção, a validação de forma muito muito cíclica, né? Então, eu começo um projeto, eu não sei como é que ele vai terminar. Isso o gestor precisa ficar claro, e para muitas pessoas isso é inconcebível. Você começar um projeto e nem sabe o que vai chegar, eu não sei, porque eu estou começando ele aqui, pode ser que na primeira rodada com o cliente eu mude o caminho. E isso é bom, porque eu reduzi custos, reduzi tempo, e vou conseguir fazer algo que efetivamente vai atender a necessidade do meu cliente. Fizeram uma pergunta aqui, até sobre o que você estava falando de métrica, Tiago, que vem bem assim, acho que as pessoas estão precisando, meu julgamento da pergunta, de exemplos práticos quanto a algumas realidades. E uma delas que já vem a pergunta, como obter as métricas vindo dos clientes que não seja pelo Google Form? Né? Até por essas... Cortou um pouquinho o seu final, mas eu acho que eu consegui captar. E eu acho que são duas coisas aí. Uma coisa
quando eu falei da entrevista com os clientes, né, que a gente vai captar essas informações pelo Google Forms, que eu falei que eu não gosto não gosto muito da ideia pela questão, é a única opção? Então, beleza, vamos utilizar essa opção para poder captar informações que vão dar suporte para a gente validar o nosso problema. Então, as interações, as observações, até um trabalho antropológico, ele é muito mais interessante, muito mais rico, muito mais qualificado. Então, esse é um ponto. Agora, as métricas, seria interessante ter, de repente, o exemplo, se você estiver ainda nos ouvindo, se quiser postar aí qual que é o exemplo, de repente, da sua solução, a gente pode ser até mais certeiro, mas, assim, qual que é uma métrica, de repente, você vai lançar um produto, por exemplo, um aplicativo ou já lançou, inclusive, um aplicativo e etc. Qual que é uma métrica interessante que eu como julgador ou eu como avaliador e investidor vou precisar saber? Algumas métricas, por exemplo. Para você ter, de repente, 100 mil clientes dentro dessa plataforma, quanto que isso vai custar? Porque eu vou confrontar, inclusive, com sua estrutura de custo, porque você precisa saber quanto que custa adquirir um cliente, que a gente chama, por exemplo, uma métrica lá, que é o CAC, custo de aquisição de cliente. Você precisa saber quanto que custa. Thiago, como que eu vou fazer isso se o meu produto é totalmente inovador? Você precisa buscar com os produtos semelhantes, parecidos, fazer benchmark para poder entender, e isso tem muita informação na internet, de qual o custo de aquisição de alguns mercados. Então, essa é uma informação interessante, porque eu, como investidor, eu, como avaliador, vou falar, opa, ela está falando que a estrutura de custo dela aqui é X, num roadmap, aí, numa linha de tempo, ela está falando que vai gastar Y, mas para ela conseguir essa quantidade de clientes, só para ela conseguir essa quantidade de clientes, ela vai gastar não sei quantos R$ 1.000. Então, já não bate, é uma informação super importante para você. Outra coisa também, quantos clientes acessaram, de repente, a plataforma de vocês? É uma métrica. Quando eu falei, por exemplo, da curtida, a curtida é porque ela é muito simples, né? Mas se as pessoas fizeram comentários, de repente, numa foto do Instagram que você lançou durante essa jornada, é uma métrica, de repente, interessante. Olha, eu postei sobre a solução, tivemos vários comentários, a gente sabe que não é uma coisa simples de se fazer, comentário, quando as pessoas fazem alguma coisa é porque é realmente interessante. Então, é vocês consolidarem coisas que vão embasar que as pessoas têm interesse. Então, se vocês criaram uma landing page, quantas pessoas clicaram no botão de comprar, por exemplo? E esse botão de comprar ele é direcionado, de repente, para recebemos a sua informação, seus contatos, e entraremos em contato com você. Olha que métrica interessante. Você vai chegar para o avaliador e vai falar bem assim, em um espaço de 5 dias, eu criei uma landing page com um cadastro explicando qual é a situação e 100 pessoas clicaram e mostraram interesse nessa solução. Ou seja, você tem hoje 100 leads, você pode fazer um contato, pode fazer uma ligação, pode já levar, inclusive, essa informação dessa ligação para o cliente. Então, assim, existem vários tipos de métricas, tudo vai depender do seu modelo de negócio e do seu tempo também. Então, a minha provocação é assim, o que vocês vão conseguir levar, e eu gosto que vocês levem. Então, assim, Thiago, eu não consegui todas essas métricas, mas eu consegui uma, duas, mas leve isso para comprovar que os clientes estão interessados na solução de vocês. Eu me coloco à disposição, caso você queira mencionar talvez no privado, alguma coisa. Eles colocaram aqui, até como temos, né, um mundo todo acadêmico também presente aqui conosco, e também tem alguns casos de situações que, de fato, precisa que cada tipo de realidade de soluções, às vezes, estende-se imagem em pesquisa, em laboratório, em análise, etc. E, nesse contexto todo da métrica em si, colocar aqui, quero consultar a comunidade acadêmica da minha universidade e obter métricas que importam para o uso da viabilidade do meu serviço, que é aquela história do exemplo. A outra coisa que eles andaram colocando aqui foi sobre recursos financeiros, e aí diz assim, em relação a fontes de recursos financeiros para o empreendimento, é importante passar
do público-alvo e também buscar parceiros comerciais, logo também em relação a recursos. Como conseguir investimento para uma proposta que não visa o lucro, mas sim uma solução social? Tá, a questão das métricas, das informações que foi colocado, né? Eu quero consultar a, Academia, a academia comunidade acadêmica. a comunidade acadêmica. Existem várias formas. O Google Forms é uma delas, é a mais prática, mais fácil, mas existem, de repente, você construir alguns movimentos de salas, de convidar grupos de profissionais, por exemplo, que é o público, para debater dentro de uma sala, essa é uma opção. É uma opção você mesmo entrevistar as pessoas, igual a gente está conversando aqui agora. Então, você conversa com a pessoa, no lugar do Google Forms, você investiga mais o problema conversando com essas pessoas, porque com certeza você vai ter uma qualidade maior nas informações. E nesse momento é melhor para você qualidade do que quantidade. Então, utilizar nesse momento de pandemia que tá bem complicado, pelo menos aqui em São Paulo, acredito pelas notícias aí também não está nada fácil. Então, a gente precisa buscar esses recursos que nós temos. Então, assim, eu prefiro ligação, eu prefiro um hangout olhando um tete-a-tete. Por que eu falo hangout olhando tete-a-tete, pessoal? Até o telefone, isso está comprovado, tá? A gente mente em pesquisa. Então, assim, quando a gente está conversando com as pessoas, a gente consegue, inclusive, analisar alguns aspectos de postura da pessoa, como que ela está se comportando, será que ela está incomodada com esse tipo de pergunta? Esse tipo de coisa a gente consegue capturar nesse tipo de investigação. Por isso que a minha defesa para utilizar esse tipo de recurso é melhor. O segundo ponto, a segunda pergunta, que é com relação, se você puder repetir, Conceição. Sobre investimento, né? Como conseguir investimento para uma proposta que não visa um lucro, mas sim uma solução social. E a outra que em relação a fontes de recursos financeiros para o empreendimento, é importante passar do público-alvo e também buscar parceiros comerciais. Legal. Então, o primeiro aí sobre a solução social, é possível conseguir, mas aí você vai ter que encontrar pessoas, instituições com o mesmo propósito, né? Então, se você tem um propósito, por exemplo, de ajudar, de repente, uma determinada comunidade bem específica, com um projeto muito, de repente, focado em empreendedorismo. Vou dar um exemplo aqui. Esse é o seu objetivo, é um projeto social, não visa lucro e etc. Você vai ter que procurar pessoas e instituições que têm esse mesmo propósito, para poder te ajudar com alguns recursos, seja econômicos ou financeiros. Quem que poderia ser nesse caso? Por exemplo, o Sebrae, ele tem interesse nisso, ele tem projetos que ajudam nesse sentido. Então, você parcerizar com a empresa, aí não necessariamente ela está, de repente, te dando um recurso, mas ela está colocando à disposição recursos econômicos, né? Porque ela não está te dando dinheiro, mas ela está encaminhando um profissional, um palestrante, de repente, ou um instrutor para poder fazer um determinado curso naquela região daquele projeto que você quer atuar. Como tem instituições também, privadas, grandes e pequenas, que, se assemelharem bastante com sua causa, eles vão comprar e vão injetar. Então, eu acho que o trabalho aqui é você identificar outras pessoas que vão possuir o mesmo propósito e o mesmo objetivo, que não visam lucro, mas que têm interesse em ajudar essa causa, e tem muitas empresas, seja pequenas e grandes, com essa pegada. A fonte de recursos aí eu acho super interessante, como eu coloquei aí naquelas duas apresentações, né, do saquinho de dinheiro, tem aquelas fontes que são diretas ali com o cliente, o consumidor da sua solução, ou os usuários, mas é possível, sim, buscar fonte de receitas aí com patrocinadores, com pessoas que têm interesse na solução, até
pode ser uma opção, né? O white label que a gente fala, de repente você constrói a sua solução para atender um determinado mercado e vende isso para de repente, uma grande empresa ou uma outra instituição que, com com o mesmo arcabouço, com o mesmo template, com a mesma estrutura que você tem hoje de site, que você tem hoje de aplicativo, você consegue fazer uma customização e você consegue, de repente, inclusive com essas grandes empresas ou pequenas empresas ou pessoas que estão envolvidas diretamente também que têm interesse na solução de vocês, consegue te ajudar a viabilizar a vocês saírem de uma etapa de ideação para um processo ali de tração já de mercado, tá? Então, eu acho super interessante se vocês conseguirem. É muito difícil nesse início, né? A gente sabe que mexer com dinheiro não é fácil, precisa de muitas informações, muita coisa. Ninguém sai colocando dinheiro aí a Deus dará. Então, o ponto que você precisa, primeiro, eu acho, que é buscar com os clientes, os principais, mas quanto mais, melhor, né? Quanto mais, melhor, não. Eu acho que não é assim também, né? Quanto mais, melhor, a gente tem que ter cuidado de qual tipo de dinheiro que a gente está pegando, se esse dinheiro realmente vale a pena, se ele vem com expertise, se ele vem com aprendizado. Então, não é quanto mais, melhor, mas nesse caso aqui, eu acho que sim, é uma possibilidade de você pensar em outras fontes de receita, sempre. Como podemos conciliar a mitigação de riscos com a expectativa de inovação no projeto? Vem todo o conflito. Legal, perguntas importantes, interessantes e difíceis, né? Então, Com certeza. mitigar o risco num projeto de inovação vai ser sempre o grande desafio, sempre o papel do gestor, né? Ele não vai colocar o dinheiro em qualquer lugar. Quando a gente faz uma matriz de risco, é sempre tentando avaliar a probabilidade e o impacto daquilo acontecer. Então, a gente precisa ter claro isso, porque em todo o projeto a gente tem uma quantidade infinita de riscos, chega a ser infinita de riscos se a gente for detalhar muito. Mas, assim, quais são os riscos que a gente vai gerenciar? Esse é o primeiro ponto. Quais são os riscos que eu vou gerenciar? Tiago, como que eu faço isso? Eu faço uma matriz de priorização, que é qual que é a probabilidade disso acontecer e qual que é o impacto. Então, se a probabilidade for muito alta e o impacto for muito alto, seja positivo ou negativo, eu preciso gerenciar esse risco. Então, eu coloco no rol dos riscos que eu vou gerenciar para poder eu ter uma resposta a esse risco. Ou seja, eu tenho um gatilho, em algum momento, se isso acontecer, eu vou tomar essa medida para não deixar isso acontecer, ou eu vou tentar criar ou uma estratégia de transferir esse risco. Quando eu faço, por exemplo, seguro, o meu objetivo é transferir o risco para um terceiro. Ou assumir o risco. Cara, eu estou fazendo esse projeto e estou correndo o risco dos 100 mil reais que eu estou investindo nesse projeto e por água abaixo. Eu estou assumindo o risco de forma integral, ou eu estou dividindo o risco, aí eu coloco outras pessoas, outras empresas co-criando comigo para poder dividir. Então, eu acho que o papel do gestor de inovação também é sempre tentar trabalhar esse gerenciamento de risco, mas para poder mitigar aí a questão do alinhamento de expectativa, esse é o ponto. A gente precisa, junto com os nossos gestores, ter muito claro qual que é a expectativa deles com relação ao projeto, qual que é o momento do projeto e eles estarem participando de todas as etapas de validação desse projeto. Porque, como eu mencionei, projetos de inovação, ele começa de uma forma e ele, ao longo do tempo, ele vai mudando, porque isso é natural, é uma coisa inédita. Como que eu faço para sempre manter as expectativas do time e da gestão, do gestor, do CEO, sempre alinhadas? Eu preciso que eles sempre participem de alguns checkpoints desse projeto. Então, vai chegar um momento em uma determinada entrega. Então, um projeto tem, sei lá, previstos 10 entregas. Eu preciso, na entrega 1, já envolver esse cara. Ele precisa participar do momento, como é que foi desenvolvido e etc. E, aos poucos,
eu tenho esse alinhamento de expectativas com os atores que estão envolvidos dentro desse projeto. O que a gente não pode é negligenciar informações, é a gente omitir informações ao longo do processo e chegar no final, não deu certo. Cara, como assim não deu certo? Se depois de 3 meses, de 6 meses, você está falando que o projeto não deu certo? Então, manter o alinhamento, tanto lá no início da concepção, quanto às fases do projeto, na minha opinião, é uma das tarefas cruciais e que precisam ser feitas pelo gestor de inovação ao longo de todo o projeto. E aí, tem uma outra pergunta, mas só um comentário, Tiago. Enquanto você falou aí de gerenciar as entregas, isso ajuda até a lembrar que todos eles aí têm o gerenciamento de algumas entregas, que a gente colocou como fosse um checkpoint para eles não caírem no risco de não chegar na entrega final do projeto, do pitch, do que eles estão gerenciando de soluções. Então, alguns questionaram, mas posso entregar tudo de uma vez? Assim, não, o risco é grande, né? De ter que fazer as entregas. E Bom alguns exemplo. aí a gente... Exatamente. Então, tem a flexibilidade de, talvez, assim, alguns datas não serem tão precisas, mas a entrega não acumulada, isso reduz o risco e mitiga aí todas as situações, né? E, além da pessoa ter a sensibilidade, se não está teimando no erro. Tem muitas vezes as pessoas ficam fazendo trocas insistindo no erro e aí não está indo para o caminho correto ou não ir pivotando cada detalhezinho, né? E nesse detalhe de pivotar, algumas pessoas fizeram aqui uma pergunta quanto a exemplos, né, que você falou muito de MVP, e eles queriam ter clareza maior de algum exemplo concreto de MVP. Tá certo? E outra coisa que eles estão falando também de prototipação, mas principalmente de MVP. Aí a pergunta foi bem no pé da letra, dizendo o seguinte: Tiago, cita um exemplo de um produto que seja ou tenha sido um MVP, vi a necessidade de custear do próprio bolso o protótipo da solução antes de apresentar aos possíveis clientes. Como devo proceder no momento de apresentação? Nesse caso, ele tirou do próprio bolso o recurso... Bancou o protótipo. Tá, primeira, vamos começar por essa aí, que eu gostei bastante. Se você tirou dinheiro do seu bolso para poder colocar no seu projeto, para mim demonstra uma coisa, que você acredita no projeto, o que vocês acreditam aí, o time acredita no projeto. Então, essa é a primeira coisa. Isso para o investidor é sensacional. Muita gente pede recurso para o investidor fala bem assim, quanto você já investiu? Aí ele fala, nada. Falou, pô, nem você colocou dinheiro no seu projeto e está me pedindo? Então, assim, a primeira pessoa que tem que fazer o dever de casa, Tiago, mas eu não tenho recurso. Mas qualquer recurso que você tenha, cara, você vendeu um carro e colocou no projeto, não estou falando aqui para todo mundo vender carro, tá, pessoal? Mas, assim, é um exemplo. Cara, eu acredito tanto, a ideia está tão madura que eu vendi o único patrimônio que eu tinha, coloquei dentro do projeto e agora, para eu tracionar, para eu poder rampar, eu vou precisar do recurso. Então, parabéns pela essa decisão de custear o projeto. A maioria dos negócios começa assim, começa pequeno e começa com o próprio dinheiro aí dos participantes da equipe, do CEO e etc. Então, eu acho que esse aqui, na verdade, é um ponto positivo, porque mostra que vocês acreditam na ideia. Com relação ao MVP, quando eu coloquei ali, se vocês não têm aquela frase, né, que foi foi uma frase do cofundador do LinkedIn, mas com uma foto do Facebook. Eu nem comentei com vocês. Aquilo ali foi um MVP. Eu posso compartilhar com vocês aqui rapidinho novamente, só para vocês. Isso é um caso real, que aí vocês vão ver na prática qual que foi o MVP do Facebook. Foi esse aqui, ó. Esse aqui foi o MVP do Facebook. E acabou passando batido. Vocês devem ter olhado, caramba, por que o Thiago colocou essa foto horrível aqui? Mas eu esqueci de falar, mas é isso aqui. Esse aqui é o MVP do Facebook. Então, ele tinha o quê? Um e-mail, tinha um login
e tinha uma possibilidade das pessoas postarem mensagens e etc. Isso aqui as pessoas já conseguiram utilizar. Foi com base nisso aqui que tudo começou. Então, significa que, minimamente, eles construíram uma página que a pessoa conseguia fazer um login, que ela conseguia se identificar, que ela conseguia ter uma fotinha e que ela conseguia trocar mensagem com outras pessoas da universidade. Foi esse, em resumo aqui, o case do Facebook. Começou hoje, tem até, eu não sei se são 2% ou 3%, ele comenta, né, que hoje, por exemplo, ele começou, de todas as funcionalidades que tem hoje, assim, tipo, 97%, 98% foram todas construídas depois. Ele começou com 1%, 2% das funcionalidades que tem hoje, então é muita pouca coisa. Mas a pessoa ela já consegue perceber valor, ela já consegue perceber a entrega que a solução precisa fazer. Então, as pessoas queriam se comunicar, as pessoas queriam se conhecer e etc. Eles conseguiram fazer isso. Então, aqui não tem nada assim, Thiago, tá bonitinho, não tá, mas não tem nada inacabado, assim. A pessoa vai conseguir colocar um e-mail, vai conseguir fazer o password, etc. Um outro MVP, que também, de repente, é uma estratégia para você conseguir apresentar minimamente o seu produto, que foi como eu dei o exemplo, quando vocês criam um vídeo. O vídeo, às vezes, consegue demonstrar em 1 minuto qual que é a solução. Consegue contar uma história, né, um storytelling ali da sua solução, que em 1 minuto a pessoa vai conseguir ver de forma mais tangível como que a solução resolve o problema que esse cliente deseja enfrentar. Então, é uma forma de você fazer minimamente esse produto. O aplicativo. Às vezes, não necessariamente você precisa fazer um aplicativo. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um marketplace, de alguma coisa de conexão, hoje, qual que é uma das principais ferramentas que a gente tem? O WhatsApp. Thiago, mas não é tudo automatizado, mas a gente está no processo de validação. Então, se eu tenho, por exemplo, um grupo de pessoas interessadas em algum assunto e eu quero conectar com outro grupo, como que eu posso fazer isso hoje? De forma bem simples. Eu posso criar uma comunidade dentro de um grupo no WhatsApp, eu posso criar um grupo no Telegram, eu consigo fazer isso manualmente. É o ideal? Não é, mas eu vou conseguir mostrar valor e eu vou conseguir, no final das contas, resolver o problema. Se uma pessoa quer uma coisa e outra pessoa quer uma outra e eu conseguir resolver esse problema, eu consegui mostrar valor. Então, independente, hoje o Uber faz como isso? Faz com a plataforma. Mas vocês acham que eles começaram com essa plataforma? Foi na unha. O EasyTax aqui, que é brasileiro, ele fala muito isso. Ele batia na porta dos taxistas, esse é um caso real que ele conta no livro dele, ele primeiro se aproximou dos taxistas para entender como que era a jornada dos taxistas. O Thales, ele comenta, inclusive, que jogava bola com os taxistas. Por quê? Para entender qual que era a dinâmica. E isso é curioso, então vou contar para vocês essa questão do MVP, porque é muito bacana, porque ele conseguiu identificar num taxista que era assim, um taxista chamou ele, lá num posto que ficava um grupo de taxista maior, um taxista chamou ele e falou bem assim, vem aqui que eu quero te mostrar um negócio. E aí mostrou uma instalação do DVD, e quando ele ligou o DVD, estava passando uns filmes lá eróticos. E aí o taxista ficou todo sem graça, e o Thales olhou assim para ele e já pensou numa oportunidade. Falou, caramba, se ele colocou um DVD e está passando isso, é porque talvez os outros taxistas também tenham o mesmo interesse. O que ele fez? Ele vendeu o carro, eu acho que a história eu posso estar talvez equivocado, mas eu tenho quase certeza que é isso. Ele vendeu o carro dele, comprou vários celulares, instalou um aplicativo de filmes eróticos, etc., e falou para o taxista que ele poderia ficar com o celular, mas ele teria que ficar pelo menos 12 horas ou 14 horas conectados online dentro do aplicativo para poder o aplicativo lá de site pornô e etc. não sair do ar. Olha que interessante. E o taxista naquela época não sabia
Então, ele acabava ficando online durante todo esse tempo, e para o Thales era importante, porque não adiantava ele ter uma base muito grande de passageiros se ele não tinha taxista disponível. Então, ele precisava sempre ter esse equilíbrio. Então, o que ele fez? Olha o que ele fez. De uma forma criativa, ele conseguiu fazer com que vários taxistas ficassem conectados por um período muito grande, e, do outro lado, ele fez um trabalho para poder agariar os passageiros para poder fazer essa conexão. Como que ele fez isso, pessoal? Ele fez isso, ele era o call center lá, ele que fazia essa conexão. A pessoa pedia um táxi, chegava numa mensagem, chegava numa ligação, e ele contactava o cara do aplicativo. Não era o aplicativo rodando bonitinho. Então, é isso que a gente precisa pensar, como que a gente consegue minimamente entregar um valor e a gente consegue resolver o problema do cliente sem gastar muito recurso. Também, Tiago, muito obrigada em relação a isso, porque eu vejo, às vezes, algumas startups só esperando querer ter o mundo perfeito para dizer que está rodando o seu MVP. E muitas vezes e às vezes achar que vai perder o status se mostrar uma gambiarra, um esquema desse tipo para teste, né? E vem realmente essa importância para as pessoas acordarem para testarem, porque às vezes passa um ano, dois, e a ideia envelhece e não sai do canto, e já poderiam estar rodando e avançando. Mas como está chegando a nossa hora aqui, eu queria super agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse desafio, né, que estamos rodando aqui no estado todo, com todas as instituições federais e universidades também federais. E o grupo todo agradece também a tua presença e gostaria qual a dica, o recado final que você gostaria de falar para o pessoal, né? Porque já já a gente vai ter que estar encerrando por conta de um outro evento que vai acontecer nessa sala. Mas só lembrando ao pessoal de fazer o check-in, né? De estar marcando aí presença na palestra de hoje. E com você, Tiago, qual a dica final para esse pessoal que está nessa maratona? Joia, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu participo também como mentor de algumas iniciativas, né? Eu sei que esse momento para vocês está muito conturbado, tem muita coisa passando na cabeça de vocês, é um momento de muito estresse, às vezes de até insegurança, né? Será que eu vou conseguir entregar e etc. Vocês têm um conjunto de mentores que vocês devem aproveitar, um conjunto de parceiros, de pessoas que estão apoiando vocês, então, que vocês utilizem essas pessoas como âncora desse processo, né? Coloquem elas no braço de vocês, falam, eu estou com dificuldade, vamos juntos, mas fiquem tranquilos porque vocês têm todas essas assessorias. Então, assim, a dica é tira a bunda da cadeira, não no sentido de ir para a rua, né? Porque nós estamos numa situação bem complexa, mas no sentido de que essa solução chegue o quanto antes no cliente de vocês, mergulhem, acho que vocês estão num desafio super bacana, que pode dar uma visibilidade muito interessante. Eu costumo falar que para você fazer uma coisa medíocre, uma coisa com excelência, o tempo que você gasta é o mesmo. Então, vocês estão aqui numa jornada de uma semana, está todo mundo nessa jornada. Então, utilizem esse tempo que vocês estão aqui com todo esse arcabouço e arsenal de informações para poder fazer o melhor, para a gente poder entregar o melhor. O cara da IBM falava muito assim, se você quer fazer as coisas com excelência, a partir de hoje, todas as ações que você fizer, faça tudo com excelência, que você vai ser uma pessoa excelente, excepcional. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Parabéns por estarem nesse projeto, por estarem querendo transformar o mundo de alguma forma, e espero ter, de alguma forma, contribuído com vocês e me coloco à disposição, caso vocês queiram me encontrar aí nas redes sociais e tirar outras dúvidas mais particulares, tá joia? Foi muito bom conversar com vocês durante esse período. Obrigadão, equipe toda aí, parabéns pelo trabalho. Obrigada aí, Tiago. E vamos em frente, gente. Vamos começar a modelar, fazer as entregas para a gente chegar na reta final, tá? Valeu, 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 Tiago, e um grande abraço. Tchau. Gente, continue em frente, converse com os mentores, aproveite os mentores, aproveite toda a rede de contato que vocês poderão estar mexendo aí entre vocês, para que possa botar esse projeto aí maravilhoso, lindo, que vocês estão construindo aí.
Bola para frente e vamos embora, gente, trabalhar. Isso.